e faz, né, volta à comunhão, né, se reconcilia os dois, é agradável aos olhos de Deus, né? Hoje muitas pessoas passam por sofrimento porque elas vivem longe da presença de Deus, ela vive longe das Escrituras, então só vai de mal a pior. Aqui tem mais um versículo, Apocalipse 22, vai dizer, né? Ficarão de fora, 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, e aqui também vai os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. E mais uma vez eu separei esse versículo para mostrar aonde estão os adúlteros. Mais uma vez, ficarão de fora da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial. Então a gente está observando aqui que a pessoa que adultera, ela espiritualmente ela se torna uma vítima. Ela é uma presa do próprio pecado, ela é escrava do pecado. Então muitos batem no peito e acham que é ganho, né? Eu peguei uma, peguei duas, peguei três. Aí a mulher também, ela se acha, né? Se exalta, né, a si mesma, achando que porque pega vários homens que ela tá tendo algum lucro e tal, que ela é a bonitona, todas essas coisas, todo esse engano que o diabo engana, né, ilude a pessoa, né, muitas vezes por causa da beleza exterior. Então isso aí faz com que a pessoa use o vaso que é o corpo dela de maneira incorreta, de maneira ilícita. Então o lucro dessa pessoa, o pagamento, né, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então é viver longe de Deus, se não se arrepender, né? Eu estou falando aqui de pessoas que morrem na prática, né, que ouvem essa palavra e não se arrependem. Aí diz assim, Mateus 5, também eu separei, no versículo 28, eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. O adultério, ele é tão assim, entranhado, que até quando o homem ou a mulher, ela olha, né, a mulher o homem olha a mulher do próximo, ou a mulher olha o marido do próximo e põe na mente o desejo de ter uma relação, de ter um caso com aquela pessoa. Não é como você olha assim, não, normal não, mas quando você olha e maquina na mente, né, uma brecha, uma oportunidade, você dá uma piada e aí vai tendo uma conversinha e aí acaba consumando um pecado. Até não pensar, não desejar ter um caso com uma mulher casada ou com um homem casado, a pessoa já adultera. Imagina. Muitas vezes eu vejo pessoas, já vi pessoas que assistem novela, né? Pessoas que são viciadas em novela ou em algum tipo de programa, e elas ficam desejando o homem do outro lado da televisão, ou o homem fica desejando a mulher do outro lado da televisão, né? Isso serve também para pessoas que assistem vídeos pornográficos, né? E ficam desejando, né? Almeja tá num momento daquele, está pecando, está adulterando. Aí muitas das vezes está achando que está bem, mas está adulterando. Ah, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E no dia do juízo tudo vai estar transparente diante de Deus. Então muitas das vezes o casamento está uma bagunça, está desorganizado, está ouvindo essas coisas porque o casal mesmo está dando brecha. O casal mesmo não está buscando sabedoria de Deus. Não é lícito o casal se apartar. Só quando há uma traição, mas vem a traição porque um lado ou outro abriu espaço. Um lado ou outro está fora da presença de Deus, ou os dois. Porque se for servo de Deus verdadeiramente, né, não é só aquele que bota o paletózinho, a gravata, ou marca um ponto no culto, não. Pessoas que têm compromisso com Deus, porque tem pessoas hoje que estão pregando no altar e estão em adultério, está em fornicação, está em erro, entendeu como é? A Bíblia vai dizer que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Todos nós somos falhos. Porém, quando Deus nos dá a revelação da palavra dele, cabe a nós lutar, nos sacrificar, né, e pedir força a ele para não praticar o erro, né? Corrigir, né, o erro que a gente muitas das vezes já praticou no passado. Marcos 12:30 diz assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é este: amará teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Eu separei esse versículo aqui para deixar claro na mente de vocês, ou do casal, ou de vocês que estão passando essa situação, que muitas das vezes você diz que não quer perdoar, né? Por mais que você não queira mais conviver com essa pessoa, mas você tem que liberar o perdão.
Porque, primeiramente, a Bíblia está dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, como a nós mesmos. Ou amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Então, se você não perdoa, você não ama a Deus. Porque o perdão é o que agrada a Deus. E se você também não perdoa, você não ama seu próximo. Então, por isso que nem todos conseguem servir a Deus. Tem que ter o Espírito dele, tem que ter a natureza de Jesus Cristo, que perdoou aqueles que estavam chicoteando ele, os que levou ele para a cruz. E aí, em meio àquela dor, né, ali na cruz, ele ainda perdoou um ladrão. Agora imagine, e eu, você, nós, muitas das vezes endurece o coração não querendo perdoar. Então, muitas vezes você foi traído ou traída, você, mesmo que você não se sinta mais à vontade de conviver com essa pessoa, você tem o direito, se você quiser ser salvo, de perdoar. E aqui tem mais um versículo. Se você diz amar a Deus mesmo, né, e cumprir o mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo, você vai perdoar. Porque aqui em Mateus 6 diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Quer dizer, se eu, você, nós perdoar aqueles que nos ofendem, independente de qual é o pecado, Deus nos perdoa. Se nós não perdoar, Deus não perdoa. Não tem tipo de pecado. A gente tem o dever como cristão, ou você que diz que serve a Deus, de perdoar. Inclusive, há pouco tempo, passou um caso aí, né? De um rapaz que entrou no colégio, matou várias crianças e tal. E eu vi o testemunho de um pai policial evangélico que perdoou esse assassino. E ele perdoou por temor à palavra de Deus. Então, assim, não é porque nós somos bonzinhos, é porque nós nos santificamos através da palavra. Então, aquilo que a palavra nos ensina, a gente luta, se esforça para pôr em prática. Então, convém ao cristão perdoar. E convém também a você que é cristão, que é evangélico, que conhece a palavra de Deus. Se você está hoje, né, em uma prática de adultério, fornicação, vice-versa, que seja homem